Bom dia, é um prazer estar aqui no grupo do Fígado. Meu nome é Gerson Carreiro e a gente vai ter uma sequência de aulas agora que foram chamadas de doenças raras ou doenças órfãs, né? São patologias que são muito interessantes, que são a porfiria, a amiloidose e as glicogenoses, né? A porfiria vai ser apresentada pela doutora Janaína Schiavon. E porfiria a gente sempre tem que lembrar que são doenças que a gente pensa muito, mas a gente diagnostica pouco, né? Depois, em seguida, vem a apresentação de amiloidose pela doutora Cibele Franz, e o conhecimento da amiloidose é importante, né, não só no âmbito da hepatologia, mas também é uma patologia que faz diagnóstico diferencial com várias outras doenças, né, então é sempre importante a gente ter em mente isso. E por último, a gente vai ter a apresentação da doutora Camila Ceconello, que são as glicogenoses, né, que são patologias que geralmente são patologias da infância, mas que às vezes as pessoas chegam na idade de adulto jovem e podem ter complicações hepáticas importantes. O que é importante frisar é que muitas vezes essas patologias são curadas através do transplante de fígado, né. Então vamos dar início com a doutora Janaína, começando a aula de porfirias. Olá, obrigada pelo convite. Coube a mim falar sobre porfirias e fígado. Na maior parte das vezes, as porfirias são distúrbios hereditários, embora existam formas adquiridas. Elas apresentam ampla interação entre fatores genéticos e ambientais, pois os portadores de mutações nem sempre desenvolvem a doença na ausência de fatores ambientais precipitantes. São síndromes clínicas causadas por defeitos nas etapas da biossíntese do M. A biossíntese do grupo M ocorre em todas as células nucleadas dotadas de mitocôndrias, e há predominância do processo em células de linhagem eritropoética, em que há síntese de hemoglobina, e em células hepáticas, em que há síntese de enzimas como citocromo P450, etc. Esse é o esquema de uma célula. Vocês podem observar que o processo inicial da biossíntese do M ocorre na mitocôndria, o processo intermediário no citosol e o processo final novamente na mitocôndria. Preste atenção nas enzimas ala-sintetase, ala-desidratase e PBG-deaminase, que elas vão ser abordadas durante a aula. O processo de biossíntese do M é regulado por vários fatores, sendo que o principal deles se dá na fase da ala-sintetase. Tal regulação decorre da presença de dois tipos de ala-sintetase, a tipo 1, que é expressa em tecido hepático e é suprimida pela presença do M, e a tipo 2, que é expressa em tecido eritropoético e é estimulada na presença de ferro intracelular. As porfirinas acumulam quando não são convertidas em M, e isso reflete defeitos enzimáticos específicos. Então, na figura você vai ver todas as porfirias que são causadas por defeitos enzimáticos no local em que elas acontecem. A partir de agora, a célula vai ser representada de forma linear, começando na mitocôndria, indo pelo citosol e depois na mitocôndria, para vocês poderem saber em que etapa do processo enzimático está ocorrendo a doença. As porfirias são divididas em categorias dependendo de onde predomina a deficiência enzimática. Podem ser agudas ou hepáticas, crônicas hepáticas ou eritropoéticas. Nós vamos começar pelas crônicas eritropoéticas. A porfiria eritropoética congênita é um transtorno autossômico recessivo caracterizado pela deficiência quase completa da uroporfirinogênese sintetase. Como consequência, há acúmulo dos isômeros do tipo 1. O quadro clínico é caracterizado por sintomas cutâneos e hematológicos, como hemólise, anemia, esplenomegalia e bolhas com fotossensibilidade, urina avermelhada, hipertricose, eritrodontia, alterações ósseas, cegueira e lesão hepatocelular. A porfiria eritropoética é um distúrbio autossômico dominante com penetrância incompleta, comum em asiáticos, decorre da deficiência parcial da ferroquelase. Leva ao acúmulo de protoporfirina nas células eritroides e outros tecidos. Tem fotossensibilidade, insuficiência hepática, colelitíase, anemia macrocítica e a presença de sideroblastos. E o fígado? Parte da protoporfirina excretada na bile é absorvida pelo intestino e retorna ao fígado pela circulação enterohepática, levando ao acúmulo de protoporfirina no fígado, dano aos canalículos biliares, aumento dos níveis sistêmicos de protoporfirina. Esse círculo vicioso pode causar mais danos ao fígado e pode progredir rapidamente para a insuficiência hepática aguda se não tratada.
A colestiramina e o ácido urso desoxicólico já foram usados nessas situações para manejar a colestase. Entre 5 e 20% dos pacientes com porfiria eritropoética desenvolvem manifestações hepáticas, enzimas hepáticas alteradas, colelitíase em idade precoce, hepatite colestática aguda grave e insuficiência hepática em 1 a 4% dos casos. A conduta do hepatologista ela é a mesma frente a um paciente com doença hepática, recomendar abstinência de álcool e drogas, investigar sorologias de hepatites virais, recomendar vacinação contra hepatites quando indicado, investigar outras doenças hepáticas que possam estar desencadeando a porfiria, fazer ultrassonografia anual de rotina para vigilância de doença hepática e elastrografia hepática nos pacientes que já têm diagnóstico de doença hepática para acompanhar a evolução da fibrose. As porfirias crônicas hepáticas, então. Porfiria cutânea tarda é a porfiria mais comum, causada pela deficiência da uroporfirinogênio descarboxilase, por mutação heterozigótica. Ela pode se manifestar com lesões bolhosas crônicas em áreas fotoexpostas, hipertricose, hiperpigmentação, fotomutilação e hemosiderose hepática. A maior parte dos portadores de mutação do gene do uroporfirinogênio descarboxilase nunca desenvolve a porfiria cutânea tarda. Aqueles que manifestam a doença o fazem após exposição a alguns desencadeadores ambientais. Hepatite crônica C, uso de hormônios estrogênio, hemodiálise, álcool, HIV, mutação HFE. Múltiplos nódulos hiperecogênicos são observados no fígado. Patologicamente, esses nódulos são depósitos gordurosos focais e podem mimetizar a malignidade. Existem alguns relatos de esses nódulos terem sido encarados como malignidade e depois do tratamento da comorbidade que desencadeou a porfiria, ocorreu o desaparecimento desses nódulos. No ultrassom, eles exibem contorno hiperecóico ou hiperecogênico homogêneo, confluência parcial e nenhum efeito de massa nas estruturas vasculares. Esse estudo que avaliou as comorbidades associadas à porfiria cutânea tarda observou o vírus C como mais prevalente associado ao álcool e também a hepatite B e a hemocromatose hereditária. Também houve um caso de hepatocarcinoma e há alguns relatos de hepatocarcinoma nesses pacientes, por isso justifica a vigilância. E a sobrecarga de ferro é vista na grande maioria dos casos de porfiria cutânea tarda. A porfiria hepato-eritropoética é uma forma rara de porfiria autossômica recessiva, caracteriza-se pela deficiência da uroporfirinogênio descarboxilase e, clinicamente, a doença é bastante semelhante à porfiria eritropoética congênita, com lesões bolhosas cutâneas, cicatrizes cutâneas, urina avermelhada, hipertricose, exodontia, anemia hemolítica e esplenomegalia. E, por fim, as porfirias agudas hepáticas. Elas geralmente ocorrem por um fator desencadeante, xenobióticos, drogas e químicos vão atuar diretamente aumentando a atividade da ala-sintetase ou no citocromo P450. Estrogênio, progesterona, tabagismo, álcool em jejum também podem desencadear os quadros, com acúmulo excessivo de precursores ativos neurofarmacológicos de porfirina. Nesse grupo de porfirias, 80% dos carreadores da mutação são assintomáticos. São caracterizadas clinicamente por sintomas neuroviscerais. Para explicar tal fenômeno, diversas teorias já foram aventadas. Excesso de ALA e PBG é neurotóxico, excesso de ALA inibe a liberação de ácido gama-butírico e assim por diante. A porfiria aguda intermitente é um distúrbio autossômico dominante caracterizado pela deficiência da enzima PBG-deaminase. É mais comum em mulheres e se caracteriza por ataques de dor abdominal, tetraparesia flácida e sintomas neuropsiquiátricos. Manifesta-se geralmente após o contato com desencadeantes ambientais. Os ataques têm duração entre horas a dias e mortalidade em torno de 14%. Podem ser desencadeados pelo uso de barbitúricos, rifampicina, ácido valproico, anti-inflamatórios, tabaco, álcool, infecções, cirurgias, estresse, etc.
Porfiria por deficiência da ala desidratase já é um distúrbio raro, decorrente da deficiência da ala desidratase. Duas situações clínicas específicas podem causar inibição da ala desidratase e deflagrar sintomas de porfirias: a intoxicação por chumbo e a tirosinemia hereditária do tipo 1. Clinicamente, a porfiria de DOS, como é chamada, tem manifestação muito semelhante à porfiria intermitente aguda, com crises intermitentes de paresias, dor em membros e vômitos. A coproporfiria hereditária é um transtorno autossômico dominante caracterizado por deficiência na coproporfirinogênio oxidase. Cursa com sintomas muito semelhantes ao da porfiria intermitente aguda, exceto pela presença de sintomas cutâneos: dor abdominal, sintomas neurológicos, sintomas psiquiátricos, cardiovasculares e lesões bolhosas em áreas fotoexpostas. E por último, a porfiria variegata, que é um distúrbio autossômico dominante caracterizado pela deficiência da protoporfirinogênio oxidase. É comum especialmente entre brancos na África do Sul. Cursa com ataques agudos similares ao da porfiria intermitente aguda. E os sintomas cutâneos englobam fragilidade cutânea, vesícula, bolhas, erosões, hiperpigmentação e hipertricose nas áreas expostas ao sol. Nas porfirias hepáticas agudas, observou-se um risco significativo de câncer primário de fígado em pacientes com porfiria hepática aguda, 0,16 a 0,8% ao ano, maior naqueles acima de 50 anos, não só de carcinoma hepatocelular, mas também de colangiocarcinoma. Para o diagnóstico de porfirina, é necessária a dosagem das porfirinas nas fezes e na urina. Na urina vai ser dosada quando ela for solúvel em água, e quando for insolúvel em água, vai ser dosada nas fezes. E as intermediárias na urina e nas fezes. O diagnóstico de porfirias com lesões bolhosas se faz a partir de uma queixa cutânea. Assim, são medidas porfirias urinárias e fecais, que se forem normais, a porfiria vai ser excluída. O diagnóstico do subtipo da porfiria vai se dar pela combinação dos achados das dosagens. Quando as lesões cutâneas forem eritemato-edematosas, como queimação, eritema, erosões ou edema, vai se medir a porfirina eritrocitária, que se for normal exclui o diagnóstico e se for elevada faz o diagnóstico. Quando forem crises neuroviscerais, pode-se dosar as porfirinas fecais ou quantificar a ALA e a PBG, que se forem normais, está excluído o diagnóstico. Com a quantificação da ALA e da PBG ainda normais, pode ser necessária medir as porfirinas fecais. Os achados vão dar o diagnóstico da combinação dos achados. Além da dosagem das porfirinas urinárias e fecais, existem outros testes de diagnóstico de acordo com o tipo de porfiria. Algumas não podem ser diagnosticadas por alguns testes específicos. Existe a varredura de plasma, o teste de Reish, fluorócitos, quantificação de ALA e também o teste genético. O tratamento é baseado no tipo de porfiria. Tem muito a ver com evitar a fotoexposição, mudar a rotina do paciente, deixar ele sair à noite, ficar em casa de dia, e mais alguns cuidados com relação a cada doença específica. Por exemplo, na porfiria cutânea tarda, a flebotomia faz parte do tratamento. Na porfiria intermitente aguda, porfiria variegata, coproporfiria hereditária e a porfiria de DOS, é necessário o uso de sintomáticos para controle da dor, controle de náuseas e vômitos, taquicardia, hipertensão e convulsões, e o tratamento específico, né? Recentemente foi desenvolvida uma nova droga que está liberada, mas não está incorporada no SUS ainda. Então, como mensagens finais, para todos os pacientes com porfiria, está indicada a investigação com testes bioquímicos hepáticos, investigar comorbidades hepáticas e uma ultrassonografia de triagem. Para pacientes que já têm testes bioquímicos alterados e diagnóstico de porfiria, um segmento clínico habitual da hepatologia, evitar os desencadeantes, ultrassom anual e elastografia. O ultrassom para vigilância de hepatocarcinoma seria semestral quando for uma doença com alto risco de hepatocarcinoma,
que são os pacientes com as porfirias hepáticas agudas. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada. É uma honra a gente poder participar dessa mais uma semana de fígado, e me coube então a aula sobre a amiloidose e o fígado, então, e as manifestações clínicas relacionadas a esse tipo de acometimento. Claro que a gente pensa em amiloidose, tem que lembrar que é uma doença também, é uma doença rara, e que a gente só acaba negligenciando muitas vezes o diagnóstico exatamente por demorar, né, e conseguir ter dificuldade em relação a fazer os diagnósticos e lembrar de qual é a cascata para que isso seja efetivado. Em relação às amiloidoses, a gente lembra que são doenças heterogêneas caracterizadas pelo acúmulo progressivo de depósitos amiloides. Então, são proteínas insolúveis que se depositam, proteínas patogênicas. A gente já tem mais de 30 descritas na literatura, mas aqui eu vou falar das mais comuns e focar sempre no acometimento hepático, que no caso acaba sendo a nossa realidade. Elas podem ser diferenciadas em localizada sistêmica e primária e adquirida. Então, assim, entre as primárias, a mais comum é a amiloidose AL e a tipo a TTR, que é a antiga PAF. Então, essas duas amiloidoses, elas são as amiloidoses primárias. Em relação às adquiridas, a gente chama de formas reativas. Então, o tipo AA é o tipo que a gente consegue ver em relação a complicações, por exemplo, de doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, e doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e retocolite. Então, ao longo da inflamação, a reatividade, essas proteínas, elas podem se depositar uma inúmera variedade de órgãos, que eu já vou falar mais à frente, e um deles é o fígado. Em relação ao tipo beta-2 microglobulina, é comum, é mais típico, é típico do paciente renal crônico em diálise. Um dos estudos conseguiu dimensionar mais ou menos o tempo de diálise e surgimento desse tipo de amiloidose, girou em torno de 14 anos, então não é uma complicação precoce, não é uma complicação esperada nos primeiros anos. Isso acontece porque a beta-2 microglobulina é uma macromolécula que não é dialisável. Então, com o passar do tempo, ela pode se depositar em alguns tecidos. Bom, em relação às manifestações clínicas, tentei deixar aqui de uma forma mais didática em relação aos subtipos. Então, o tipo AL é o mais comum e a gente tem uma gama enorme de manifestações. As manifestações mais clássicas e mais comuns, as principais, são neuropatias e cardiopatias. Sim, tem o acometimento hepático também, de depósito hepático, assim como desautonomia e alterações gastrointestinais, como diarreia, às vezes constipação. Então, o paciente realmente é um paciente com muitas vezes múltiplos sintomas. O tipo AA, da reatividade, né, das doenças que eu já expliquei, das doenças inflamatórias, a gente tem um acometimento um pouco menor cardíaco, mas bastante hepático e renal, principalmente. O beta-2 microglobulina, né, no caso, é mais periférico, neuropatias e alguns órgãos. E o ATTR, a gente também tem uma gama enorme de sintomas que podem começar pelo coração ou por neuropatias, polineuropatias periféricas. E paralelo a isso, o fígado está envolvido principalmente pela produção da transtirretina, que 95% da transtirretina que é produzida pelo fígado. Então, muito dos tratamentos também são relacionados a doenças, a medicações que vão agir nesse órgão. Em relação à amiloidose primária e o fígado, claro que como uma doença rara, a gente tem uma literatura um pouco escassa, mas o que a gente conseguiu levantar são os sítios mais comuns de depósito da amiloidose, que seriam coração, rim, nervos periféricos e também, secundariamente, o fígado. Bom, em série de autópsias, 70% dos pacientes com amiloidose, eles apresentavam um depósito de fígado, um depósito de substância amiloide no fígado, mas isso não quis dizer sintomas. Então, assim, é só um achado, um chamado para que o depósito amiloide no fígado, ele raramente, ele gera manifestações clínicas. Entretanto, o acometimento, quando acontece no subtipo AL, ele piora bastante o prognóstico do paciente. Então, em relação à clínica, isso daí pode ter influência em relação às manifestações clínicas. Numa série de casos publicados no Gut, ele conseguiu explicar um pouco melhor a fisiopatologia da hipertensão porta na amiloidose, no sentido da amiloidose primária. Numa série de 5 casos, com amiloidose primária e acometimento hepático, ele conseguiu fazer a medida do gradiente de hipertensão de venoso, uma medida de gradiente
da pressão venosa hepática, assim como biópsia hepática para poder comparar. Nos 5 pacientes, 2 deles tinham hipertensão porta. E aí ele conseguiu diferenciar, de certa maneira, dentro da histopatologia, a fisiopatologia desse surgimento. Então, os depósitos amiloides nos espaços de Disse, eles causaram, então, uma compressão nos sinusoides e uma elevação da hipertensão portal, causando uma hipertensão portal sinusoidal. Então, nessa primeira figura, que eu já coloquei aí como hipertensão porta, a gente percebe que as setas, elas estão exatamente mostrando os sinusoides mais comprimidos por esse excesso de depósito amiloide. Em relação aos pacientes que tinham um gradiente de hipertensão portal, um gradiente de pressão venoso porta menor, né, sem hipertensão portal, os depósitos aconteciam, mas essa compressão sinusoidal ela não ocorria. Então, eram pacientes também que dentro do segmento tiveram um desfecho melhor, diferente dos pacientes com hipertensão portal, que por todos os comemorativos, inclusive pela complicação de ter a hipertensão portal, também tiveram um desfecho mais precoce. Em relação à diferenciação, a gente consegue ver aí dos aspectos clínicos específicos das amiloidoses primárias das secundárias, chama atenção é que até 30% dos pacientes que têm hipertensão porta, então isso daí já é uma parcela bem pequena dos pacientes com amiloidose, o baço pode apresentar tamanho normal. Isso pelo depósito de fibrila. De deposição crônica mesmo no baço, ele fica extremamente rígido, então ele não segue a regra da hipertensão portal que a gente, como hepatologista, quer ver. O baço grande, assim como o fígado grande, o fígado com hipertensão portal. E os sintomas gastrointestinais normalmente são mais frequentes, então eu gostaria aqui de ressaltar que eles podem acontecer com plenitude pós-prandial, uma perda ponderal não motivada, constipação, diarreia. Então, muitos de nós somos gastroenterologistas também. Às vezes, os pacientes eles vêm com essa queixa antes de alteração laboratorial ou alguma coisa mais específica hepática. Em relação aos aspectos clínicos nas amiloidoses secundárias, que seriam aquelas reativas, o risco de sangramento hepático foi o que chamou a atenção dentro da literatura, porque existe esse depósito amiloide no parênquima hepático e nas membranas também arteriolares. Isso causa uma grande fragilidade no parênquima hepático. Então, nas descrições todas de hematoma hepático espontâneo, eles estão, quando a gente vai olhar as causas são pesquisadas e confirmadas, normalmente a amiloidose está envolvida com isso. Então, talvez, conversando, a gente ainda tem um pouco de receio em relação a biopsiar pacientes com amiloidose, mas talvez seja por causa desse tipo de histórico que a gente tem na literatura, mas que isso não se condiz. A biópsia, nesses casos, ela continua e ela é segura, né? Principalmente hoje em dia com técnicas um pouco menos cruentas. Então, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Exatamente porque eu falei, a doença é uma doença rara, então é difícil a gente conseguir artigos com um N muito grande. Esse artigo, ele me chamou a atenção por eles terem conseguido incluir 98 pacientes, já foi publicado há um tempo, mas com 98 pacientes com amiloidose primária e que tinham sido submetidos à biópsia. Uma mediana de idade desses pacientes eram de 58 anos, em relação à prevalência homens maior do que tinha mais homem do que mulher nessa amostra, um follow-up aí de 5 anos, eles se propuseram a ver o paciente ser biopsiado e a gente ter um desfecho clínico. Em relação aos critérios de exclusão, eles excluíram os pacientes que eles não puderam fazer esse follow-up e também excluíram os pacientes com amiloidose reativa, né, aquelas amiloidoses adquiridas. Em relação aos sintomas clínicos achados, 81% dos pacientes tinham hepatomegalia, 89% proteinúria, 86% colestase com ou sem icterícia, mas fosfatase alcalina e gama-GT aumentado, então a gente já sabe que isso acontece. 83% dos pacientes tinham alteração na cadeia leve, presente na urina ou no sangue, então não eram todos. Chama atenção porque muitas das vezes a gente não tem esse exame presente, né, mas tem que seguir na investigação, e 79% dos pacientes tinham essa perda ponderal não justificada. Então, isso foi um levantamento clínico que eles fizeram e que eu achei mais interessante de todos é que quando eles foram submetidos à biópsia,
apenas 26% dessa amostra tinham ali como amiloidose como diagnóstico diferencial, assim, a solicitação da biópsia tinha sido por uma suspeição de ser amiloidose, e sendo que, para vocês entenderem, ele explica sobre isso no artigo, sobre a dificuldade que a gente tem de pensar no diagnóstico, assim como a gente fazia o diagnóstico. Em relação a mais eu evitei, mas esse relato de caso eu achei muito interessante, que foi uma paciente com uma hipertensão com colestase na amiloidose primária. Então, era uma mulher de 48 anos, ela tinha sido admitida, como tantas outras que a gente tem no contexto clínico, com perda ponderal de 7 quilos, uma plenitude pós-prandial e icterícia. Eu acho que isso é o dia a dia de todo mundo aqui no consultório, e quem faz enfermaria, quem faz hospital e tudo mais. E uma hepatomegalia que era indolor. O laboratório era bem normal, vamos dizer assim, no ponto de vista do hemograma, com plaqueta normal, mas uma fosfatase alcalina que chamava atenção, uma gama GT de 897 também era alta, uma bilirrubina total de 5,9 e com função hepática, com sinais de função hepática normais. A ALT e a AST eram um pouquinho elevadas, mas não chamava tanta atenção. Então, realmente, o que essa paciente mais tinha era a colestase. O ultrassom já mostrava sinais de hipertensão porta, um baço um pouco aumentado e um índice de resistência da artéria hepática alta também. E ela foi submetida à biópsia. E essa biópsia mostrou, então, os depósitos amiloides no sinusoide. E com a imunohistoquímica, eles conseguiram ver a presença de cadeia leve no parênquima hepático. Então, o que está em vermelho é exatamente essa imunohistoquímica. Eles não chegaram a fazer, ou pelo menos não tinha foto disso, da coloração do vermelho Congo, que a coloração ficaria verde, né, na biorefringência. Então, esse caso foi muito bem relatado, e eles falaram que era um acometimento agudo dentro desse contexto todo. O paciente depois foi tratado e conseguiu ter um bom desfecho. Em relação, então, o que a gente tem, assim, estudando as doenças raras, eu aprendi que a tal das red flags são muito importantes. Então, são aquelas sinais vermelhos para a gente imaginar essa doença rara, né, alguma dessas doenças raras no nosso contexto clínico. E aí, quando a gente vai levantar a literatura, a gente tem muito consolidado as red flags dentro do contexto cardiológico ou da neurologia. Então, eu não vou me ater aqui sobre o acometimento cardíaco, mas essas seriam as red flags nesse contexto. Então, um paciente com hipertrofia ventricular e mais algum desses critérios abaixo é para a gente seguir uma possibilidade aí de diagnóstico de amiloidose. Então, eu me propus a fazer uns red flags hepáticos, vamos dizer assim, para o hepatologista, em relação a gente conseguir dar o nosso recado, que é a colestase crônica, um paciente com colestase crônica, com ou sem icterícia, uma hepatomegalia, que eu já adianto aqui que seja indolor, exatamente pelo depósito, visto que essa hepatomegalia, ela é crônica e não é aguda. Uma perda ponderal não justificada, muitas vezes tendo algum contexto, né, de sintomas gastrointestinais, com diarreia, constipação, proteinúria, né? Então, assim, conversar com o paciente, pedir um exame de urina, desautonomia. Então, alguma desses sinais que não batem, uma hepatomegalia com uma proteinúria, a gente pensa sempre em algum acometimento basicamente renal, mas pode ser realmente hepático. E o mais comum de todos em relação à parte laboratorial é a colestase, com elevação de fosfatase alcalina e gama GT. As transaminases, elas podem até estar elevadas, mas não é o que chama mais atenção. Então, isso foi uma conclusão minha. Em relação ao diagnóstico da amiloidose geral, na manifestação geral, a gente começa sempre com uma suspeição, a dosagem da cadeia leve livre de CAP e lambda, tanto na imunofixação sérica como urinária. Se isso vier positivo, a gente encaminha, então, o paciente para a biópsia, que pode ser de gordura abdominal, pode ser de medula óssea, glândula salivar, nervo sural, ou até biópsia hepática. Coloração do vermelho Congo, se o patologista vê que tem algum depósito ali, ele vai acabar fazendo. Se vier positivo, então, o paciente vai para a espectrometria de massa, para diferenciar o tipo de depósito amiloide. Então, se isso tudo for negativo, mas a gente ainda acreditar muito e a gente perceber que tem chance da amiloidose estar presente, se esse rastreio inicial for normal, uma cintilografia de miocárdio marcado com pirofosfato de tequinésio, ela é importante, visto que se ela vier positiva, pode ser a presença da mutação do gene ATTR, e aí a gente vai precisar de um teste genético também para definir se isso é hereditário ou se tem ausência, como nas formas selvagens. As formas selvagens são mais presentes em idosos, então, mas mesmo assim a gente precisa diferenciá-las, porque o tratamento é bem diferente entre as amiloidoses. Em relação ao tratamento, não foi uma coisa... não vou me aprofundar tanto a isso, mas são as drogas que a gente tem liberadas pela Anvisa até o momento. Com certeza vão ter outras drogas, porque
pela literatura a gente já vê que tem alguns estudos fase 3, mas eu resolvi colocar até o momento as medicações de uso corriqueiro. A gente tem que lembrar de diferenciar a amiloidose e também de diferenciar as manifestações clínicas e obedecer à bula. Mas o que eu chamo a atenção é que as primeiras medicações são de uso oral e diário, então não é uma coisa difícil realmente do paciente fazer, porém a maioria deles tem muita plenitude pós-prandial e queixas gástricas, então a parte da medicação venosa pode talvez ajudar um pouco mais a adesão do paciente até a resposta dele, mas isso sempre vai ser relacionado à polineuropatia, cardiomiopatia, então assim, dependendo do que o paciente mais tiver, é o que o médico vai prescrever. E em alguns casos ainda a gente encaminha para o transplante hepático, visto que o fígado é o órgão que mais produz, no caso da amiloidose ATTR, mais produz essa proteína. Em relação, então, vou deixar aqui as mensagens finais. A amiloidose, ela é uma doença rara, talvez não tão rara assim, mas por enquanto porém pode ser incluída no diagnóstico diferencial e deve ser incluída no diagnóstico diferencial dos casos de colestase crônica. A maioria dos casos apresenta alteração laboratorial, sem grande expressão clínica. Entretanto, a capacidade de gerar um depósito amiloide no fígado, essa doença pode causar síndrome colestática e até hipertensão portal, como já visto durante a aula. O diagnóstico correto vai fazer muita diferença, tanto no prognóstico como na implementação do tratamento, visto que a primária, a gente já tem medicação específica para isso e adquirida, o ideal é que a gente consiga melhorar mais ainda o tratamento da doença de base e conseguir refrear, né, dar uma freada na evolução desse paciente. E eu queria muito agradecer e pedir, então, que vocês continuem olhando o site do Grupo de Fígado, a gente vai ter mais novidades também em relação às doenças raras. Bom dia, gente. É um prazer, queria agradecer à diretoria do Grupo de Fígado pelo convite para vir aqui falar sobre uma dessas doenças raras que fazem parte dessa mesa, que são as doenças de depósito de glicogênio, também chamadas de glicogenoses. A gente vai tentar fazer uma abordagem mais focada para o que um hepatologista não pediátrico precisa saber sobre esse grupo de doenças, né? Então, a gente vai começar falando sobre a definição. As glicogenoses, de uma maneira geral, são um grupo de doenças causadas por erros inatos do metabolismo, levando a prejuízos na síntese e ou degradação do glicogênio, e pode também afetar a gliconeogênese. Elas foram nomeadas cronologicamente de acordo com a ordem de descoberta. Então, a gente tem a glicogenose tipo 1, que foi a primeira a ser descoberta, também chamada de doença de von Gierke, a glicogenose tipo 2, que é a doença de Pompe, e assim por diante. São doenças bastante raras, a gente tem uma incidência de cerca de 1 para cada 100 mil pessoas, e a maioria tem um padrão de herança autossômico recessivo. Só para a gente lembrar rapidamente, eu não vou me estender muito aqui, o glicogênio é a maneira como o nosso organismo encontrou para fazer um armazenamento de glicose, né? As moléculas de glicose vão havendo uma formação de um grande polímero que vai se ramificando de forma a ficar bastante condensado e ocupar um menor espaço intracelular, tendo uma menor osmolaridade, e sim garantindo uma maior quantidade de armazenamento. E qual é a função do glicogênio? É disponibilizar energia de uma forma rápida para utilização tecidual nos momentos de jejum. Isso aqui acontece através de uma cascata enzimática, a gente também não vai se estender muito aqui, e a gente pode ter alterações e mutações em qualquer uma dessas enzimas. Então, por isso que a gente fala que é um grupo de doenças, porque dependendo de onde estiver a mutação, a manifestação clínica vai ser bastante diferente. E, bom, quais são os principais tecidos envolvidos nesse grupo de doenças? O glicogênio está presente principalmente no fígado e na musculatura esquelética. Nos músculos, a sua principal função é disponibilizar energia rapidamente em caso de necessidade durante o exercício físico. Enquanto que no fígado, a principal função é garantir a homeostase da glicose para os outros tecidos durante os períodos de jejum. Então, são os principais órgãos afetados. São inúmeras formas de glicogenose já descritas até hoje, algumas com predomínio muscular, outras com predomínio hepático, algumas com predomínio de ambas as estruturas, mas a gente não vai se ater, obviamente, a todas. A gente vai tentar focar um pouquinho no que diz respeito ao fígado. As principais glicogenoses que acometem o fígado são essas descritas nessa tabela. A glicogenose tipo 1, a gente tem a mutação na enzima glicose 6-fosfato, e responde a mais ou menos 25% dos casos. A tipo 3
o problema está na enzima desramificadora de glicogênio, tipo 6 na fosforilase hepática e tipo 4 na enzima ramificadora de glicogênio, mas ela é menos comum. Então, a gente vai se ater mais ou menos nessas 3 principais aqui, que são as mais comuns, se é que a gente pode chamar de comum, apesar da incidência ainda ser muito baixa. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a doença de von Gierke, que é a glicogenose tipo 1A, que é talvez a doença mais conhecida e a que foi descrita primeiro. Bom, como eu falei, ela é a doença de depósito de glicogênio mais comum, com uma incidência de cerca de 1 para cada 50 mil pessoas, ou seja, ainda é bastante rara. Foi diagnosticada pela primeira vez em 1929, então a gente tem menos de 100 anos de experiência com esse grupo de doenças, e parece haver uma prevalência maior em alguns grupos populacionais, principalmente judeus Ashkenazi, japoneses e hispano-americanos. Nos grupos de judeus Ashkenazi, principalmente, a presença, o carreamento do alelo mutado pode chegar para 1 a cada 63 pessoas. E é interessante que cada grupo populacional tem uma mutação específica associada. E isso pode gerar manifestações clínicas apresentações clínicas, na realidade, um pouco diferentes entre cada grupo. Bom, como a gente já comentou, a enzima mutada, na verdade, é a glicose 6-fosfato, como vocês podem ver aqui na figura, a gente é a etapa final do processo de glicogenólise. Então, a gente tem um prejuízo na conversão da glicose 6-fosfato para a glicose 1-fosfato. E existe uma subdivisão entre glicogenose tipo 1A e 1B. No tipo 1B, a mutação, na realidade, está na translocase, a glicose 6-fosfato translocase, que é a enzima transportadora desse substrato para o retículo endoplasmático, que é onde acontece a reação. E tem uma outra questão, que esse substrato da glicose 6-fosfato, ele também faz parte da gliconeogênese. Então, na verdade, você acaba tendo um prejuízo tanto na degradação do glicogênio e na conclusão do processo de gliconeogênese. Isso explica porque a hipoglicemia, nesses casos, costuma ser bastante severa. Então, ela, como eu disse, é o estereótipo das glicogenoses. E, além do fígado, costuma haver um acometimento renal também bastante significativo. A musculatura é poupada. E no tipo 1B, a gente tem um comprometimento também do intestino e dos polimorfonucleares, os neutrófilos. A gente vai ver um pouquinho o que isso traz de consequências clínicas. A apresentação média costuma ser em torno dos 6 meses de idade, embora existem formas mais graves, em que logo no período neonatal a gente vai ter sintomas graves de hipoglicemia. Então, isso aqui, o hepatologista pediátrico certamente vai ter mais contato com letargias, crises convulsivas, eventualmente coma. Você pode evoluir com uma encefalopatia por hipoglicemia, com prejuízo neurológico a longo prazo, e uma intolerância ao jejum. E isso, se for mal manejado, acaba gerando atraso no desenvolvimento psicomotor, puberdade e eventualmente baixa estatura. Mas isso aqui a gente consegue ver também que, além da hipoglicemia, esse substrato que se acumula pela deficiência enzimática, que é a glicose 6-fosfato, acaba sendo desviado para outros caminhos metabólicos, gerando aumento de piruvato, que vai resultar numa acidose lática, aumento de ácido úrico e um desequilíbrio dos ácidos graxos livres muito evidente. Então, a dislipidemia também é algo muito importante dessa doença. Então, um resumo das manifestações clínicas aqui, e são coisas que a gente foi conhecendo mais à medida em que a gente conheceu melhor a doença e conseguiu manejar isso melhor no período da infância e neonatal. Os pacientes chegam mais à vida adulta atualmente. Então, como eu comentei, acidose metabólica, hiperuricemia, que pode evoluir com crises de gota, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia muito marcantes, inclusive com formação de xantomas e episódios de pancreatite aguda. E aqui um parêntese, apesar dessa dislipidemia, a relação com o aumento de risco cardiovascular ainda não é muito bem definida. Também tem comprometimento renal, uma nefromegalia importante, tanto por acúmulo de glicogênio, mas também de gordura. Você pode evoluir com nefrolitíase, principalmente por conta da hiperuricemia, e uma marcante lesão glomerular, que a longo prazo pode evoluir também com insuficiência renal. Do ponto de vista hepático, hepatomegalia, e aqui é interessante que é mais evidente o acúmulo de esteatose de gordura do que propriamente de glicogênio, e uma grande incidência de surgimento de adenomas hepáticos. Até 75% dos casos, os pacientes podem aparecer com adenomas e tem uma relação muito significativa com esse controle metabólico. Pacientes que mantêm triglicerídeos acima de 500 tem um risco bastante aumentado de surgimento dessas lesões. E geralmente isso acontece na segunda para a terceira década de vida, e é aqui que a gente talvez venha a ter contato com esse paciente.
E existe uma chance de evolução para carcinoma hepatocelular em até 10%, sem necessariamente ter presença de cirrose. Esses doentes evoluem pouco com fibrose. E além disso aqui, a gente tem também anemia, e é bastante interessante que o perfil de adenoma nessas populações produz hepcidina, então você pode ter um agravamento da anemia nesse grupo de pacientes. Você também tem neutropenia, principalmente na variante 1B, e com isso infecções de repetição, principalmente respiratórias e cutâneas. E também tem uma associação interessante com doença inflamatória intestinal. Tem algumas hipóteses que talvez pelas infecções de repetição, alteração da microbiota intestinal, então também um pouco mais na variante 1B, mas existe essa relação. Falando um pouquinho sobre a glicosenose tipo 3, que seria o segundo subtipo mais comum, também chamada de doença de Core e Forbes, o problema está na enzima desramificadora do glicogênio, que é essa aqui na etapa inicial do processo de glicogenólise. Então, a gente acaba tendo a formação de uma molécula de glicogênio, um acúmulo de uma molécula de glicogênio um pouquinho diferente. E existem também duas variantes, tipo 3A e tipo 3B. A 3A é mais comum, corresponde a 85% dos casos, e acomete fígado, musculatura esquelética e coração, miocárdio. Tipo 3B tem um acometimento exclusivamente hepático. E como a mutação acontece na etapa mais inicial do metabolismo do glicogênio, da glicogenólise, a gliconeogênese é preservada. Então, os episódios de hipoglicemia tendem a ser menos severos. As manifestações clínicas, na verdade, todas as glicogenoses na infância são bastante semelhantes, mas aqui na glicogenose tipo 3, elas tendem a se abrandar com o tempo. E o que predomina na realidade é a fraqueza muscular, que ela tem um caráter progressivo e cursa com intolerância aos esforços. Eventualmente, existem relatos de acometimento da musculatura bulbar, com disfagia e outros sintomas semelhantes. E a grande diferença laboratorial aqui é que tem uma elevação marcante de CPK, de 3, 4 mil, muitas vezes. E, como eu falei, é a manifestação predominante no adulto. Do ponto de vista cardíaco, a manifestação mais comum seria uma cardiomiopatia hipertrófica e também com distúrbio de condução, arritmias e risco de morte súbita com necessidade de colocação de dispositivo cardiodesfibrilador implantável. E do ponto de vista hepático, também cursa com hepatomegalia, que é o grande marco dessas doenças, além da hipoglicemia, mas por acúmulo propriamente de glicogênio e não tanto de esteatose. A hipertrigliceridemia nessa situação é menos evidente. E talvez por esse controle metabólico um pouco melhor, a incidência de adenomas não é tão comum quanto no tipo 1. E, por outro lado, existe o risco de evolução para fibrose e cirrose. Frequentemente, ainda no início da infância, as biópsias hepáticas já têm evidência de fibrose periportal parecinozoidal. E uma vez que o paciente evolua com cirrose, existe sim risco de CHC como qualquer outro hepatopata crônico. Rapidamente sobre as glicogenoses 6 e 9, a mutação está nessa outra etapa aqui, que é a fosforilase A, no tipo 6, e no tipo 9 seria a enzima ativadora da fosforilase A, que é a glicogênio fosforilase quinase. E elas são colocadas juntas porque a apresentação clínica é bastante semelhante. A 9 tem essa particularidade de ser a única ligada ao X, então tem um predomínio na população masculina. E a apresentação clínica tende a ser mais branda que as outras, mas existem relatos de evolução com cirrose. Então, do ponto de vista de diagnóstico, você vai ter uma avaliação, uma vez que o perfil clássico é um paciente com, na verdade, criança, com uma hepatomegalia e episódios frequentes de hipoglicemia. Você vai ter toda essa alteração metabólica que a gente já comentou, elevação de lactato, corpos cetônicos em algumas variantes e não em outras, lipidograma bastante alterado, ácido úrico, transaminases, enzimas musculares. É possível fazer testes provocatórios com glucagon, mas principalmente na glicogenose tipo 1, isso não é muito recomendado, porque você pode piorar a acidose lática ao gerar um estímulo metabólico. Os exames de imagem vão mostrar basicamente hepatomegalia. A eletroneuromiografia pode ser interessante para confirmar a miopatia. O ecocardiograma para mostrar as alterações cardíacas. A biópsia hepática, no entanto, durante muito tempo foi o grande exame confirmatório. Você conseguia identificar o depósito de glicogênio e bastante característico e também de gordura no caso da doença de von Gierke. Também é possível você fazer avaliação da atividade enzimática tecidual e assim você confirmar o subtipo de glicogenose. Mas hoje em dia, com a disponibilidade dos testes genéticos, isso talvez tenha menos importância e você possa poupar o paciente dessa investigação invasiva. Inclusive, aqui a gente colocou que tem um papel na investigação de fibrose, mas talvez a gente possa lançar mão da elastografia com esse objetivo, apesar de, obviamente, a gente não ter grandes estudos nem pontos de corte suficientes, por ser uma doença bastante rara.
e também tem um papel no diagnóstico diferencial. Então, comentando aqui sobre os testes genéticos, a gente tem aqui os principais tipos de glicogenose, as enzimas e os genes que são mutados. Mas é interessante que existem inúmeras, centenas de mutações relacionadas a cada enzima, a cada subtipo. Então, realmente tem que ser uma pesquisa bastante extensa. Na nossa realidade de sistema público, às vezes isso aqui acaba sendo um pouquinho difícil, a gente acaba ficando com a clínica e a biópsia hepática sugestiva mesmo. E em relação ao tratamento, a única glicogenose para a qual já existe reposição enzimática é a doença de Pompe, que é a glicogenose tipo 2, e que tem um acometimento predominantemente muscular. Então, o que acaba sendo o nosso objetivo? A gente tentar ter um controle metabólico e manutenção da euglicemia, evitar episódios de hipoglicemia. Então, a gente tem que fazer uma dieta suplementada com uma alta oferta de carboidratos complexos. É necessário fazer uma restrição de carboidratos simples, glicose, frutose, lactose, porque isso gera um estímulo de insulina, a insulina gera estímulo de síntese de glicogênio, com isso você piora bastante o controle da doença. Então, na verdade, é o amido cru que é a maisena, né? Então, vai ser uma dose aí de até 1,6 até 2,5 gramas por quilo, de até 4 em 4 horas. E é interessante que existe essa indicação de você fazer uma suplementação noturna contínua pelo período de jejum para evitar episódios de hipoglicemia graves durante a noite. E até existem programas de treinamento do próprio paciente familiar, introduzir um catéter nasoenteral somente durante a noite para poder fazer a administração, mas realmente é uma doença bastante complexa que atrapalha bastante a qualidade de vida do paciente e da família. Lá fora já tem esse glicosade, não sei exatamente como pronuncia, mas que é um amido de liberação prolongada, artificial, que consegue amenizar um pouco essas situações, mas aqui no Brasil isso ainda não é muito disponível. E, além disso, como eu comentei, tem que fazer uma restrição alimentar importante. Com isso, deficiências nutricionais são muito comuns, principalmente vitamina D, então é muito importante a gente fazer uma suplementação. E, por outro lado, evitar a superalimentação, que às vezes pode acontecer pelo medo de hipoglicemia. Senão o paciente pode evoluir com obesidade e risco de piora metabólica da hepatomegalia. Bom, como eu comentei, a gente também precisa fazer um controle das outras alterações metabólicas, né? A hiperlipidemia, a gente lança a mão de estatinas, fibrato, eventualmente ômega 3, mas o controle ideal, geralmente a resposta é parcial, o controle é bastante difícil. Hiperuricemia, a gente lança a mão de allopurinol, eventualmente colchicina, quando existem episódios agudos de gota. Acidose lática, osteoporose, que pode advir por conta de todas as alterações metabólicas. Os pacientes que cursam com neutropenia, a gente precisa fazer uso crônico de fatores estimuladores de crescimento, né, de neutrófilos e filgrastim, por exemplo. E existem alguns estudos interessantes mostrando o benefício da empagliflozina na melhora da neutropenia. Você acaba tendo acúmulo de um substrato análogo à glicose 6-fosfato, que bloqueia a maturação dos polimorfonucleares, e a empagliflozina parece melhorar ela remove esse bloqueio, diminui a quantidade desse marcador e com isso você melhora a neutropenia. E como a neutropenia e as infecções têm relação com doença inflamatória intestinal nesse grupo de pacientes, também parece ter uma melhora no controle da doença inflamatória. Também tem alguns estudos que comentam sobre a vitamina E, seu efeito antioxidante, trazendo benefício para a neutropenia, mas tudo ainda em caráter experimental. E só uma observação interessante, uma vez que a gente consiga manejar toda essa alteração na infância, o paciente chega à idade adulta, consegue ter um controle metabólico satisfatório, a fertilidade é preservada e existem relatos de gestações a termo possíveis sem grandes intercorrências. E uma observação em relação à dieta na glicogenose tipo 3, por conta do comprometimento muscular, uma dieta de Atkins, né, uma dieta da proteína modificada com alta ingestão proteica e restrição de carboidrato, já tem evidência de ser benéfica, principalmente para a melhora da miopatia. Por fim, sempre que houver disfunção hepática, evolução para CHC, existe indicação de transplante hepático. Mas é importante a gente ressaltar que isso não vai trazer melhora nas alterações de outros tecidos. Então, não é incomum, existem relatos na literatura de transplante duplo fígado-rim, por exemplo, na glicosenose tipo 1, quando você tem um comprometimento hepático e já uma doença renal avançada. Na glicogenose tipo 3, por conta do comprometimento cardíaco, também pode ser necessário a evolução com transplante cardíaco. E o transplante é uma possibilidade de resgate nos casos de falência do controle metabólico. Tem um estudo na população japonesa com transplante intervivos, né, que é o predominante lá por conta de questões culturais, que foi feito de forma preemptiva muitas vezes em pacientes ainda jovens, crianças que tinham um controle metabólico muito ruim, eventualmente já com comprometimento neurológico. E durante o segmento a gente teve uma qualidade, uma sobrevida muito boa,
100% de sobrevida e uma melhora significativa na qualidade de vida. Então, até aqui na nossa portaria, ficou pequenininho, mas a gente consegue ver, atual aqui do Rio de Janeiro, do país, que a glicogenose, principalmente tipo 1, é uma indicação de transplante, com a solicitação de pontuação especial. E para onde será que a gente vai caminhar, né? Porque apesar de ser uma doença rara, a carga pessoal familiar é muito significativa. Existem já diversos estudos envolvendo terapia gênica. Isso aqui é um estudo de 2019, que usou vetores de adenovírus, né? A gente está um pouco mais familiarizado com essa terapia agora, devido às vacinas de Covid e tudo mais, que você consegue entregar o vetor viral e entregar o gene, amenizar um pouco, principalmente na doença na glicogenose tipo 1, que é a doença de von Gierke. E o problema é que ainda foram resultados temporários. Ao longo do tempo, você vai perdendo a quantidade de vetores virais, então, mas talvez seja algo que vá caminhar nesse sentido. Então, para finalizar, a gente trouxe um caso clínico rapidamente, lá do nosso hospital universitário da UFRJ, um paciente de 17 anos que foi diagnosticado aos 4 anos de idade durante a investigação de hepatomegalia, e hipoglicemias. A biópsia hepática confirmou o diagnóstico de glicogenose na ocasião. Ele evoluiu com atraso puberal, bastante hipodesenvolvido, pouca massa muscular, uma queixa importante de astenia, fazia uso de fibrato, cálcio, complexo B, vitamina C, vitamina D, ômega 3. E durante o exame físico a gente conseguia perceber a hepatomegalia sem sinais de hepatopatia crônica. Mantinha um controle metabólico bastante difícil, com uma hipertrigliceridemia importante apesar do tratamento farmacológico, mas tinha uma função renal preservada, enzimas musculares preservadas, então parece que é uma glicogenose tipo 1. E uma tomografia de abdômen realizada durante o segmento evidenciou múltiplos nódulos hipodensos hipervasculares compatíveis com adenomas hepáticos, né? O paciente evoluiu com uma adenomatose múltipla e, por conta disso, da baixa qualidade de vida, do controle metabólico ruim, foi encaminhado para o centro de transplante para solicitação de pontuação especial. O paciente ainda está na fila, mas acredito que ele vai ter um resultado bastante satisfatório, uma vez que ele consiga ser submetido ao transplante. Por fim, então, para a gente concluir, as glicogenoses são um grupo de doenças genéticas complexas, multissistêmicas, são marcadas por hepatomegalia e hipoglicemia, mas as apresentações clínicas são diversas e há grande morbimortalidade envolvida. O acompanhamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. E ao hepatologista é importante lembrar que existe uma chance importante de evolução com adenoma, cirrose, hepatocarcinoma e a eventual indicação de transplante hepático. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer e parabenizar todas as apresentações, né, porque isso é um tema um pouco árido, né, e todas foram excelentes. A doutora Fernanda Manhães, que se juntou a gente para participar agora do debate. E a Camila estava falando sobre glicogenose. A gente teve um paciente, uma moça jovem, em 2003 ou 2004, a gente transplantou com von Gierke, que ela tinha uma adenomatose múltipla, teve uma evolução bem favorável, até onde eu sei, ela está muito bem até hoje, isso já faz quase 20 anos, né? E eu queria primeiro perguntar, depois eu passo a palavra para a Fernanda, em relação às porfirias, o que te faz pensar inicialmente num diagnóstico de porfiria? Qual é a clínica que você dá aquele clique de imaginar que esse paciente pode ter esse diagnóstico? Nas porfirias hepáticas agudas, crise de dor abdominal com sintomas neurológicos, principalmente, que, na verdade, quando o doente conta, são casos estranhos, que parecem ser até quadros conversivos, e muitas vezes são confundidos com conversões, mas, na verdade, são crises de porfiria e tem que pensar mesmo, tem que ter na cabeça como um diagnóstico raro, e quando vê a crise de dor abdominal aguda, com quadro neurológico, simplesmente investigar, que muitas vezes não vai ser, mas uma hora vai fazer diagnóstico. E a maioria dos pacientes vem também, das crônicas, vem da dermatologia com lesões cutâneas para a gente acompanhar, né? Então é um diagnóstico dermatológico que vem para o hepatologista para acompanhamento. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Voltando a falar ainda das porfirias, né? A porfiria intermitente aguda, que é a mais prevalente, a mais frequente, é muito importante salientar que
as crises, os pacientes sintomáticos, como você falou, é uma percentual muito pequena dos casos, né? Então, 80% dos pacientes vão ser assintomáticos e nem todos vão ter crises recorrentes. Alguns estudos falam que os pacientes podem demorar 15 anos entre o início dos sintomas até o diagnóstico. A gente teve no hospital um caso há uns 3 anos atrás, foi muito emblemático, porque ele interna com cálculo renal para fazer uma litrotripsia, evoluiu com muita dor no pós-operatório, e aí opioide, a gente achando estranho, retiro do duplo J, achando que era secundário do duplo J, e aí fecaloma, até que depois de alguns dias, uma mulher de 30 e poucos anos, até que depois de alguns dias ela começa fazendo uns quadros, uma alteração de fala, chama a neurologia acha que é secundário ao mestinon que estava sendo usado, uma intoxicação muscarínica, tira o opioide achando que é do opioide, então ela teve um retardo aí importante no diagnóstico, até que essa doente começa a evoluir com a paralisia flácida, e ela fica tetraparética, tetraplégica, vai para o CTI, é entubada, necessidade de suporte ventilatório, aí que então o pessoal da terapia intensiva, assim, começa a pensar nisso. Então, quer dizer, a paciente precisou passar por todas as fases da crise álgica, por sintomas neurológicos, para então pensar. Eu até fiquei sabendo notícia dela, porque a gente vinha falar aqui, ela está muito bem, teve até outro filho, e a situação se reverteu, mas os quadros neurológicos têm uma gravidade ainda mais importante, né? Você tem alguma experiência com a droga nova, com o Juvozeran? Não, ainda não. Não. E o Juvozeran pode ser usado também para os tratamentos das crises agudas ou mais preventivas, assim? Ele é mais preventivo, né? é mais preventivo para né? prevenir crise. Ele é usado continuamente para prevenir crise. Agora, as hepatites com acometimento hepático, você tinha falado que são mais as hepatites até com acometimento bolhoso, que são encaminhados para vocês, né? E como é que é o funcionamento do fígado nesses casos, assim, mais colestático mesmo? A maioria dos quadros tem colestase ou alteração das aminotransferases, mas não costumam ser casos graves de cirrose, né? Até porque os quadros que têm depósito de ferro hepático já estão fazendo sangria, então não costuma ter uma hemocromatose com cirrose. Geralmente os casos que a gente acompanha são mais leves. Camila, como é que vai ser o perfil do paciente que vai chegar com a glicogenose no consultório do hepatologista adulto, né? Assim, porque os quadros são muito floridos, mas na infância, no período neonatal, que a gente lê, a gente fala, bom, impossível não pensar. Mas no paciente já adulto, com desenvolvimento normal, que não tenha grandes queixas musculares ou de hipoglicemia, como é que a gente vai pensar? Um adenoma hepático, só isso seria suficiente? Esclarece um pouquinho para a gente, porque no raro você tem sempre que estar pensando, né? A suspeição clínica tem que ser grande, senão você não vai fazer diagnóstico nunca. Olha, é bastante difícil a gente encontrar um paciente adulto portador de glicogenose que ainda não tenha sido diagnosticado na infância. Porém, existem algumas variantes, como eu comentei, existem inúmeras mutações associadas, eventualmente no paciente heterozigoto, você pode ter hipoglicemias mais brandas, paciente uma melhor tolerância ao jejum, e pode acontecer realmente dele ser diagnosticado mais tardiamente. Acho que o grande achado, na verdade, seria um paciente com uma hepatomegalia importante, que é o grande marco da doença. E que tem essas alterações metabólicas laboratoriais bastante marcadas. Um paciente com uma dislipidemia muito acentuada, por exemplo, com uma hepatomegalia importante, que não seja exatamente obeso, né, com fatores de risco para doença metabólica, por exemplo, acho que seria mais ou menos por aí, para a gente pensar uma história familiar significativa, e acho que é mais ou menos isso. Em geral, o diagnóstico vem na pediatria, né? Exato, Ele chega adulto jovem, né? Mas já chega com o diagnóstico diagnosticado feito. com complicações, exatamente. Surgiu com um nódulo para a gente acompanhar, algo nesse sentido. Pelo menos todos os pacientes que a gente tem lá no ambulatório, por exemplo, do hospital universitário. Exato. Mas geralmente é isso que a gente vê. Queria perguntar para a Cibele se ela tem, nessa revisão que ela fez, qual é a resposta que você tem, já quando você tem sintoma, porque muitas vezes na amiloidose hepática, a pessoa já tem hepatomegalia, enfim, já tem uma clínica mais exuberante, a resposta ao uso do tafamidis. Bom, em relação ao tratamento, né, a gente vê que ele não reverte, ele segura bastante os sintomas, o paciente, principalmente o paciente consegue tolerar, mas assim, quando vai para o gastroenterologista, e a gente está falando daí das
das 2 especialidades que eu ando muito, às vezes os 3 pacientes que a gente tem dentro do hospital universitário, eles foram nos encaminhados e um deles começou com sintoma gastrointestinal. Então, assim, importantíssimo, com plenitude, com muita diarreia, e aí a proposta inicial, a paciente, no caso, é uma mulher usando Tafamides, e assim, a intolerância gástrica foi tamanha que ela precisou de uma proposta de 2ª geração. Então, assim, não é que a medicação não seja boa, mas a gente alerta que tem pacientes que realmente não toleram, dependendo da formulação. Então, a gente também tem que ver não só a evolução, como também o tratamento. Mas no caso dessa paciente, ela está agora estabelecida, mas tem uma diarreia que a gente está terminando de investigar, e a alteração laboratorial dela é leve, né? Tem uma colestase leve, coisa assim, realmente boba, provavelmente sem uma hipertensão portal, como eu tinha falado lá num daqueles artigos, ela deve ter, assim, se a gente conseguir vir a biopsiar, talvez ela não tenha grandes hipertensões ainda, não, um acometimento sinusoidal. Mas o tratamento é bom e consegue dar uma estabilizada no paciente, principalmente quem consegue tomar, né? Mas assim, é caro, mas ele já está incorporado no SO, se a gente ficar de olho na bula e nos critérios de inclusão. Quando a gente pensa em amiloidose, realmente o fígado está geralmente dentro de um contexto outro que te leva a pensar em amiloidose. O fígado por si só são manifestações inespecíficas, né? O aumento do fígado, uma fosfatase alcalina mais aumentada na grande maioria das vezes. Esse artigo que você comentou, quase 100 pacientes com biópsias hepáticas, né? Era amiloidose primária? Era amiloidose primária. Mas o diagnóstico não saiu por pesquisas de gamopatia, pela proteinúria? Isso, aí ele até chama atenção, porque assim, foi 89% que tinha proteinúria, então a gente imagina que 11% não tinham proteinúria, 83% ali tinha aquela cadeia leve positiva. Então, geralmente o diagnóstico acaba saindo ou pela parte hematológica ou pela parte renal, ou né? Pela parte renal. Então, a gente imagina que as coisas devem ter sido sobrepostas. Então, você pede a proteinúria, você pede a cadeia leve, você pede isso, e aí a hepatomegalia, colestase, e aquele paciente ali, nesse contexto clínico, foi biopsiado. Menos de 1/3 dos pacientes tinham como suposição de hipótese diagnóstica na prescrição ali da biópsia, né, para o patologista, amiloidose, né, aquela coisa assim, o paciente com tantos anos, que a gente até conversou muito sobre isso ontem, na algumas palestras, eles falaram sobre a importância da gente escrever, né, descrever o quadro clínico, depois que a gente faz a biópsia hepática, para o patologista conseguir ter uma ideia, né, e aí eles chamaram a atenção nesse artigo sobre isso. Então, assim, menos de 1/3 dos pacientes tinham essa suposição antes de fazer a biópsia, então provavelmente eram aquelas pessoas, mas assim, não digo num contexto de querer implementar mais. Então, proteinúria, o paciente com perda de peso, colestase, hepatomegalia, vamos tentar juntar tudo. E aí a biópsia você vai por outros caminhos, né? Outras vias. Subcutânea, enfim. Eu achei o fígado não é o principal, né? É verdade. O coração, né? E aquilo foi assim, é o único artigo que ele consegue juntar, vamos dizer assim, histopatologia com o follow-up. Então, eu achei que isso pra gente é fundamental, porque é uma doença rara, quando a gente vai juntar, né? A gente viu, eu tenho 3 no ambulatório, você tem uma, o outro tem um, a gente não consegue juntar direito. Então, assim, essa literatura às vezes ajuda a gente pela suposição clínica, e ele foi muito taxativo. Se não continuou no follow-up, a gente não botou no estudo. Então, eles excluíram até bastante pacientes. Mas todos eles tinham amiloidose primária, que as amiloidoses adquiridas, né, elas têm uma alteração grande no sentido do tratamento, porque a paciente que a gente tem lá no ambulatório, ela, por exemplo, ela tem retocolite, ela reativou a retocolite, então você ajusta a medicação da retocolite, automaticamente você viu a proteinúria da paciente, a nasarca dela sumir, a biópsia renal dela que tinha amiloidose, assim, né, confirmada. Então, a gente vê que é uma amiloidose reativa, fundamental a gente pensar sempre. Então, a ideia é essa, eu acho que por isso que aquele estudo ele botou só a amiloidose primária mesmo, a ideia. Não, parabéns, acho que foi muito elucidativo. Acho que as doenças raras, quanto mais a gente discute, fala, mais a gente pensa, né? Porque aquilo que o Gerson falou, quantas vezes a gente na residência não colocava a urina na janela e não era. Então, acho que a gente tem que pensar 10, 20, 30 vezes para fazer 1, 2 diagnósticos, mas se a gente não pensar, a gente não vai fazer nunca, né? Então, acho que é por aí. Te falar a verdade, eu acho que a UF está indo muito bem nesse ensinamento, porque no paciente de porfiria que a gente teve ano passado, os meus residentes que tinham se formado na UF viraram e falaram assim, mas a gente ainda não fez, botou a urina na janela. Eu falei, gente, que urina na janela? Então, assim, isso, assim, se a gente não pensa, se a gente não pensa, a gente não faz diagnóstico. E forma de fazer diagnóstico. Exatamente. De outra forma é a urina na janela. Até como testemunha, esse paciente foi exatamente o mesmo relato que você falou,
e a gente demorou muito para botar a urina na janela, Agora, para a olhando gente retrospectivamente, pensar em dá aquela sensação assim, red caramba, flag. todo mundo falhou, mas não é falha, né? É inexperiência. Não, olhou para Você pensa em trás. conversão, você pensa em. Aí pensar em Guillain-Barré, funcionário líquor. Então você vai atrasando, e depois a medicação vinha de São Paulo, não Verdade. chega. Então, Isso. coitada, ela teve um diagnóstico E a crise se retardado e o perdura. tratamento também. E aí o que eu queria contribuir, porque para mim foi muito marcante, esse paciente jovem, era um homem, com uma hiponatremia que ninguém justificava, e a gente, no início, atribuía a erro laboratorial, e depois a gente olha no contexto literário, e eles falam muito sobre essa hiponatremia. É sério. Então, assim, é um exame fácil, tranquilo, então uma dor abdominal, com esse caráter, né, que parece muito psicológico, que a gente fala, não é possível que tenha tanta dor, que o paciente tem um exame físico que não é tão florido, mas muita dor. Uma hiponatremia inexplicada, até sintoma de desautonomia às vezes, chama atenção, assim, vamos botar a urina na janela. Eu gostei da expressão. E olha só, o pessoal aqui tá meio chateado, porque a gente está passando calor na praia e a gente está doido para voltar para o congresso. Então agora a gente vai voltar para as próximas aulas. Vocês querem fechar, meninos? Fecha aí, nosso moderador. Fernandinha vai fechar. Parabéns, então, a vocês três, viu? Um tema muito árido, difícil, muito extenso, e vocês brilharam. Parabéns, bom dia.